Olá a todos! Nossa aula de hoje tem como tema número de oxidação, também conhecido como NOx. O que seria esse NOx, esse número de oxidação? NOx é a carga ou caráter adquirido por uma espécie química após fazer uma ligação, seja ligação iônica ou ligação covalente. E esse NOx ele acaba sendo pré-requisito para outros conteúdos da química, como por exemplo a eletroquímica, que é o estudo das pilhas, das baterias, como por exemplo também no estudo das funções inorgânicas, como ácidos, bases, sais e óxidos. E a gente vai começar a ver agora como é que funciona o NOx, o número de oxidação. Como vocês podem observar, nós temos uma sequência de regras, essa aqui é apenas algumas dessas regras, que a gente vai começar a ver passo a passo essas regras e aplicá-las nas devidas moléculas. Vamos ver como é que funciona? Primeira regra. A soma dos NOx de todos os componentes deve ser igual a zero, ou seja, se eu pegar as cargas adquiridas ou o caráter adquirido de cada um dos componentes de uma molécula, a soma dessas cargas tem sempre que ser igual a zero. Segunda regra. O NOx do hidrogênio geralmente é mais 1, exceto no caso dos hidretos metálicos, onde o NOx dele vai ser menos 1, ou seja, a carga do hidrogênio geralmente vai ser mais 1. Esse geralmente, na verdade, é a maioria das vezes. Quando que não vai ser mais 1? Quando que vai ser menos 1? Somente quando esse hidrogênio estiver ligado a um elemento da família 1A ou 2A, ou seja, metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Terceira regra. O NOx do oxigênio geralmente é menos 2. Esse geralmente também equivale à maioria das vezes. Quando que isso não vai acontecer? Quando tivermos um peróxido, por exemplo, água oxigenada, ou um superóxido, na qual o NOx ele vai ser menos 1 e menos meio. Mas geralmente nós vamos ver essa regrinha aplicada para o NOx menos 2 do oxigênio, que é o que acontece na maioria das vezes. Vamos ver como é que isso funciona? Observe esse primeiro exemplo que eu coloquei, H2O. Nós vimos aqui que o NOx do hidrogênio geralmente é mais 1. Então eu sei que hidrogênio tem o NOx mais 1. Só que nós temos dois átomos de hidrogênio. Então, mais 1 com mais 1 fica mais 2. Ou seja, mais 1 vezes 2, mais 2. Então esse mais 2 acaba sendo a carga total para dois átomos de hidrogênio. Como eu vi na primeira regra que a soma de tudo tem que dar zero, para que dê zero, o oxigênio tem que ser menos 2, porque mais 2 com menos 2 igual a zero. Então, neste caso aqui, nós temos o NOx do hidrogênio mais 1 e o NOx do oxigênio menos 2. Então, essas seriam as cargas adquiridas, seria o número de oxidação dessas duas espécies que compõem a molécula de água. Observe o segundo exemplo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Novamente, nós temos hidrogênio, e já vimos que ele apresenta NOx mais 1. Novamente, eu tenho dois átomos de hidrogênio, então vimos que mais 1 vezes 2 vai ser mais 2. Vimos que o oxigênio geralmente apresenta NOx menos 2, e é o caso aqui na qual ele vai apresentar um NOx menos 2. Só que agora eu tenho aqui 4 átomos de oxigênio, então menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Como sabemos que a somatória de tudo tem que ser igual a zero, então o enxofre tem que ser mais 6. Por quê? Porque mais 2 com mais 6, mais 8. Com menos 8, 0. Então, no final das contas, nós temos o NOx do hidrogênio mais 1, do enxofre mais 6 e do oxigênio menos 2. Ou seja, eu posso estar encontrando o NOx das espécies através dessas regras ou através da somatória total, pela diferença eu acho o NOx, como aconteceu no caso do enxofre, representado pelo símbolo S. Observe o terceiro exemplo. Nós temos lá o SO2, na qual o oxigênio novamente tem NOx menos 2. E agora eu tenho dois átomos de oxigênio, então menos 2 vezes 2, menos 4, conforme representado lá. Sabendo que a somatória de tudo tem que ser igual a zero, se para o oxigênio nós temos menos 4, para dar zero o enxofre tem que ser mais 4. Em resumo, nós temos o NOx do enxofre mais 4 e o NOx do oxigênio menos 2. Como vocês podem observar, algumas espécies não apresentam NOx fixo, outras sim, como é o caso do enxofre. No segundo exemplo, NOx mais 6. No terceiro exemplo, NOx mais 4. Vamos a mais regras? Quarta regra. Elementos da família 1A e 2A apresentam NOx respectivamente mais 1 e mais 2. Quem são esses elementos da família 1A? Está aqui, lítio, sódio, potássio, césio, rubídio e frâncio. E da família 2A? Está aqui magnésio, cálcio, bário, estrôncio, rádio. Então nós temos aí esses elementos apresentando NOx mais 2 e os elementos da família 1A apresentando NOx mais 1. Com isso, nós já temos uma outra regra para ser aplicada.
que é esses NOx fixos relativos às famílias 1A e 2A. Como eu havia dito para vocês, algumas espécies apresentam NOx fixos, outras não. No caso, os elementos da família 1A e 2A são esses casos na qual os NOx são fixos. Outro exemplo, quinta regra, elementos Ag, que é a prata, Zn, que é o zinco, e Al, que é o alumínio, também apresentam NOx fixos, que são, respectivamente, mais 1, mais 2 e mais 3. Depois nós temos, sexta regra, halogênios. Quem são os halogênios? Elementos da família 7A. Quem são esses elementos da família 7A? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Esses elementos, quando em compostos binários, na qual ele é o mais eletronegativo, vai apresentar NOx-1 sempre. Mas o que é um composto binário? Composto binário é um composto que apresenta dois elementos diferentes. Não confunda com dois átomos, e sim dois elementos. Por exemplo, H2O. Nós temos 3 átomos, mas nós temos 2 elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, toda vez que um desses elementos da família 7A estiver em um composto binário localizado à direita, ou seja, ele sendo mais eletronegativo, o NOx dele sempre vai ser -1. Agora vamos aplicar esses exemplos. CaS. Ca, como observado, apresenta-se na família 2A. Se apresenta-se na família 2A, o NOx dele vai ser mais 2. Está aqui, ó, mais 2. Como eu sei que a somatória de tudo tem que ser igual a 0, para dar 0, o enxofre, representado pelo símbolo S, tem que ser -2. Então, cálcio mais 2, enxofre menos 2. Depois nós temos o segundo exemplo, AlF3. Pela regra que nós vimos ali, ó, o Al é um dos elementos que apresentam NOx fixos, ou seja, NOx mais 3, tá aqui. Para dar 0, eu sei que a somatória disso daqui vai ter que ser igual a -3. Só que nós temos 3 flúors. Então, para dar um total de -3, cada flúor vai ter que ser -1. Então, -1 vezes 3, -3. Então, mais 3 com -3 igual a 0. No fim das contas, nós temos NOx do alumínio mais 3, NOx do flúor -1 e não -3. -3 está correspondente aos 3 átomos de flúor. No terceiro exemplo, nós temos FeCl3. Se vocês observarem, o cloro, que pertence aqui, ó, à família 7A dos halogênios, está no composto binário, ou seja, ferro e cloro, 2 elementos, e ele está localizado à direita, ou seja, ele é o mais eletronegativo. Então, nós temos o caso para se aplicar nessa regra 6. Então, neste caso aqui, toda vez que isso acontecer, o NOx dessas espécies aqui será igual a -1. Tá ali, ó. Só que nós temos 3 átomos de cloro, onde cada um vale -1. Então, -1 com -1 com -1, ou seja, -1 vezes 3, -3. Se eu sei que a somatória de tudo tem que ser igual a 0, -3 para dar 0, o ferro tem que ser mais 3. Então, mais 3 com -3, 0. Depois nós temos ali, ó, NaH, no último exemplo dessa página. Na está ali, ó, família 1A. Família 1A, eu sei que apresenta NOx mais 1, tá ali. Para dar 0, o hidrogênio vai ter que ser -1. Opa, perceberam a diferença agora do que eu falei? Lá, anteriormente, eu tinha falado para vocês que geralmente o NOx do hidrogênio é mais 1, exceto no caso dos hidretos metálicos, ou seja, quando é ligado a um elemento da família 1A ou 2A, que é o caso ali, ó. Ele está ligado a um elemento da família 1A, logo o NOx dele vai ser -1. Então ali é uma exceção para o caso do hidrogênio. Vamos a mais regras. Sétima regra. Substâncias simples apresentam NOx igual a 0. O que é uma substância simples? É uma substância que apresenta apenas um tipo de elemento. Pode apresentar 2, 3, 4 mil átomos, mas se for somente um tipo de elemento, essa substância é simples. Como, por exemplo, H2 e O2. Tenho 2 átomos de hidrogênio, mas é somente hidrogênio. Tenho 2 átomos de oxigênio, mas é somente oxigênio. Então, são duas substâncias simples. Nesse caso aqui, o NOx das duas espécies será igual a 0. Na oitava regra, fala que em íons, a somatória do NOx vai ser igual à própria carga do íon. Nós temos algumas espécies que já apresentam cargas, que são chamadas de íons. É o caso aqui, ó, SO4, 2-. Significa que isso tudo aqui, ó, todo SO4 apresenta um balanço de carga igual a 2-. NO3, 1-. Significa que todo NO3 apresenta um balanço de carga igual a 1-. Quando isso acontecer, a somatória das cargas de cada componente da espécie não vai ser mais igual a 0, vai ser igual à própria carga do íon. Nesse caso aqui,
A somatória das cargas de enxofre e oxigênio vai ter que ser igual a menos 2 e não igual a zero. E no caso lá, igual a menos 1. Vamos ver como é que isso funciona? Sabemos que o oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Está ali, ó. Se fosse dar zero, o enxofre teria que ser mais 8. Só que neste caso aqui já não vai dar zero mais, vai ter que ser igual a menos 2. Então, para dar menos 2, o enxofre tem que ser mais 6. Por quê? Mais 6 com menos 8, menos 2. Então, fazendo esse cálculo matemático, a gente acha facilmente o NOx de cada uma das espécies. Então, em resumo, nós temos enxofre mais 6, oxigênio menos 2. Novamente, não confunda. O NOx oxigênio não é menos 8. Menos 8 é correspondente aos 4 átomos de oxigênio. Cada oxigênio vale menos 2. Agora vamos lá, ó. Próximo exemplo. NO3, 1 menos. Eu sei que a somatória de tudo agora vai ter que ser igual a menos 1. Então nós temos novamente o oxigênio, na qual o NOx dele é menos 2. Então tá lá, ó, menos 2. Só que agora eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então menos 2 vezes 3 dá menos 6. Se fosse dar zero, o nitrogênio teria que ser mais 6. Só que agora tem que dar menos 1. Então o NOx do nitrogênio vai ser mais 5. Por quê? Mais 5 com menos 6 igual a menos 1. Então essas aqui são as nossas regras aplicadas ao número de oxidação. Então nossa aula sobre essa parte de NOx encerra-se por aqui. Fique atento às demais aulas e um abraço a todos.